P.T. Barnum foi o principal empresário de espetáculos teatrais dos Estados Unidos no século XIX. Sua primeira grande aventura foi o American Museum, localizado em Nova York. Certo dia, Barnum foi abordado por um mendigo, mas, ao invés de dar dinheiro ao homem, o empresário resolveu dar um emprego. Barnum entregou 5 tijolos ao homem e o orientou a percorrer os quarteirões ao redor do museu, colocando os tijolos em determinados pontos na calçada. Ele deveria refazer o percurso, substituindo os tijolos enquanto mantinha sempre um tijolo na mão. O homem deveria se manter sério e não podia responder a nenhuma pergunta que o fizessem. Ao retornar ao museu, ele entraria pela porta principal, sairia pela porta dos fundos, e então repetiria o circuito. Na primeira volta, algumas pessoas pararam para observar. Aos poucos, o número foi crescendo e as pessoas se aglomerando. Curiosas, elas começaram a discutir e tentar adivinhar o que ele estava fazendo. Pouco depois, as pessoas estavam seguindo o mendigo, e toda vez que ele entrava no museu, muitas delas compravam as entradas para descobrir o que estava acontecendo lá dentro. Milhares de pessoas foram atraídas para dentro do museu no primeiro dia, e, poucos dias depois, a polícia teve até que intervir o homem, devido ao tamanho da multidão nas ruas. Em 1842, Barnum comprou uma carcaça do que se supunha ser uma sereia. Depois de algumas pesquisas, ele descobriu que a criatura havia sido montada no Japão, onde a peça já tinha causado grande agitação. Barnum então publicou artigos e imagens nos jornais de todo o país, dizendo que a sereia tinha sido capturada nas Ilhas Fiji. Logo, um grande debate sobre a existência dessas criaturas míticas se espalhou pelo país. Antes disso, ninguém sabia e nem se interessava em saber o que eram as sereias. Porém, após a campanha de Barnum, todos falavam delas como se elas realmente existissem e fossem as criaturas mais incríveis do mundo. Quando Barnum finalmente colocou a carcaça em exibição, enormes multidões correram para o museu para ver a famosa sereia de Fiji. Lei número 6. Chame atenção a qualquer custo. Julga-se tudo pelas aparências. O que não é visto não conta. Portanto, não fique perdido no meio da multidão ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se, fique visível a qualquer preço. Atraia as atenções parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Barnum compreendeu a verdade fundamental de como chamar a atenção. Ele chegou até a escrever cartas anônimas atacando seu próprio trabalho, só para o seu nome aparecer nos jornais. A atenção, negativa ou positiva, era o principal ingrediente de seu sucesso. Para criar uma multidão, você tem que fazer alguma coisa diferente e excêntrica. Qualquer tipo de curiosidade serve, pois as multidões são atraídas magneticamente pelo inusitado e inexplicável. E, uma vez tendo conquistado a atenção dela, não a abandone. Se ela se desviar para outras pessoas, fará isso às suas custas. No início da sua ascensão até o topo, portanto, use toda a sua energia chamando a atenção. Mais importante, a qualidade da atenção não é tão relevante. A pior coisa do mundo para a pessoa que quer a fama, a glória e, é claro, o poder é ser ignorada e cair no esquecimento. Brilhar mais do que as pessoas que estão ao seu redor não é uma habilidade inata. Você pode e deve aprender a chamar a atenção. No início da sua carreira, você deve associar o seu nome e sua reputação a uma qualidade, uma imagem, que o dará o destaque necessário. Esta imagem pode ser baseada em algo como um estilo de se vestir peculiar, um traço de personalidade que diverte as pessoas, ou uma característica que desperta a atenção e as faz espalharem comentários sobre você. Uma vez estabelecida sua imagem, você cria uma aparência e conquista um espaço no céu para sua estrela brilhar. É um erro muito comum imaginar que esta sua aparência peculiar não deva ser polêmica ou que ser atacado é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Para evitar ser um sucesso frustrado ou ter o seu brilho ofuscado por outra pessoa, você não deve discriminar entre os diferentes tipos de atenção.
No fim das contas, quando o assunto é poder, todos os tipos de atenção podem acabar sendo favoráveis. A sociedade gosta de figuras exageradas, pessoas que se colocam acima da mediocridade geral. Portanto, não tenha medo das qualidades que tornam você diferente dos outros e que chamam a atenção. Você pode até fazer uso da controvérsia e do escândalo. É melhor ser atacado e colocado em evidência do que permanecer esquecido e ignorado no meio da multidão. Quase todas as profissões obedecem a esta lei, e quase todas as pessoas devem ter um pouco de exibicionismo. Thomas Edison sabia que, para conseguir o dinheiro que queria, ele tinha que chamar a atenção do público a qualquer custo. Quase tão importante quanto as suas próprias invenções era a forma como ele as apresentava. Edison realizava experiências fascinantes para exibir e demonstrar suas descobertas relacionadas à eletricidade. Ele falava de futuras invenções que pareciam fantásticas e até um tanto absurdas na época. A verdade é que ele não tinha a real intenção ou até a capacidade de construí-las. Entretanto, isso fazia o público falar tanto sobre ele que ele conseguia a atenção e o dinheiro que desejava. Thomas Edison fazia de tudo para ter mais atenção do que o seu grande rival, Nikola Tesla, o qual talvez fosse bem mais brilhante, porém menos conhecido. Em 1915, um boato se espalhou de que Edison e Tesla dividiriam o Prêmio Nobel de Física naquele ano. Por fim, o prêmio acabou indo para dois físicos ingleses. Entretanto, mais tarde foi descoberto que a comissão do prêmio havia realmente procurado Edison, que decidiu recusar o Nobel. Naquela época, a sua fama era bem maior do que a de Tesla, e ele achou melhor recusar o Nobel do que permitir que seu rival fosse colocado no mesmo nível e recebesse a mesma atenção que ele ao dividir o prêmio. Se você se encontrar numa posição inferior, com pouca oportunidade de chamar atenção, um truque que funciona muito bem é atacar a pessoa mais visível, mais famosa e mais poderosa que encontrar. Quando o jovem Pietro Aretino, no século XVI, quis chamar atenção e impulsionar sua carreira como poeta, ele decidiu publicar uma série de poemas satíricos, ridicularizando o Papa e o seu afeto por um elefante domesticado. O ataque tornou Pietro imediatamente conhecido. Afinal, quem teria a coragem de atacar o Papa? Entretanto, depois que já tiver conquistado a atenção desejada do público, faça o menor uso possível dessa estratégia. Ou então, você irá apenas desgastar a sua imagem e perder a valiosa atenção conquistada. Uma vez que você já esteja em evidência, você deve sempre renovar, adaptar e variar as suas estratégias para chamar atenção. Caso contrário, o público se acostuma com você, fica entediado e acaba se interessando pelo brilho de uma nova estrela, alguém capaz de despertar sua atenção novamente. É um jogo que requer vigilância e criatividade constante. Pablo Picasso fazia tudo o que era possível para não cair no padrão ou no esquecimento. Se o seu nome se tornava associado demais a um determinado estilo, então, deliberadamente, ele surpreendia o público com uma nova série de quadros, contrariando todas as expectativas. Picasso acreditava que era melhor criar algo feio e perturbador do que correr o risco de deixar os espectadores acostumados e até entediados com seu trabalho. Parte 1. Cerque o seu nome de escândalo e sensacionalismo. Chame atenção sobre você, criando uma imagem inesquecível e até polêmica. Crie escândalo se for necessário. Faça qualquer coisa para parecer exagerado e brilhe mais do que todos ao seu redor. Não discrimine os diferentes tipos de atenção. Qualquer espécie de notoriedade lhe trará ainda mais poder. Que falem mal, mas falem de você.